Olá, pessoa, tudo bem? Como estamos por aí? Dando sequência ao nosso ciclo de entrevistas aqui na Conexão Bet, que hoje nós estamos estabelecendo uma parceria com o Brasil Escola. Eu sou o Guga Valente, o seu anfitrião, e estou aqui à frente dessas entrevistas. E eu tenho a honra de entrevistar agora o Emerson Camargo. O Emerson é de uma instituição chamada MicroKids. E é uma instituição que está aí há muitos anos, né, desempenhando um papel muito antes da IA, muito antes das tecnologias informacionais. E eu vou dar esse espaço para você começar falando um pouco como é que é o trabalho da MicroKids. Bom, prazer meu estar aqui, né? Uma satisfação estar com vocês. A MicroKids, ela começa a sua história bem próximo ao início realmente do uso da tecnologia aplicada à educação no Brasil. Uma das minhas irmãs, eu acho que vocês vão conhecer amanhã, ela fez parte de uma das primeiras equipes no Brasil a trabalhar tecnologia educacional. E nesse contexto nasce a MicroKids e a gente vem então ao longo desses últimos 30 anos, né, criando projetos aonde a gente leva o aluno a construir com a tecnologia e fazer da tecnologia realmente uma ferramenta para o aprendizado do aluno. E isso a gente faz com as diversas tecnologias ao longo do tempo. Nós chegamos hoje na IA, mas já passamos por vários outros momentos, várias outras ondas no passado, né? Vários outros momentos tão marcantes quanto esse, ou talvez de uma magnitude um pouco menor, mas também marcantes no passado. Então a gente passou por um pouquinho sobre isso daí. Às vezes as pessoas romantizam um pouco a tecnologia, imaginando que tecnologia é computador, internet, IA. Quando o ábaco é uma tecnologia, quando a escrita é uma Uma tecnologia, caneta é uma baita de uma que tecnologia, isso, né, né? você imaginar como que aquilo dali sai tinta e não borra, enfim, é uma tecnologia. Então tudo realmente, muita coisa é tecnologia, né. A gente, tem a tecnologia no formato hoje de computadores, mas, enfim, tem muitas outras coisas que são tecnologia, né. Como é que você avalia nesses 30 anos aí, os acertos e os erros da MicroKids? E se a MicroKids está aqui hoje, é porque ela errou e aprendeu. Eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Legal, a primeira coisa é isso, eu acho que o errar faz parte do processo, Sim. né. Ruim é continuar no erro sem reconhecer e sem buscar caminhos alternativos. Então, nós erramos sim, muitas vezes, né. Eh, um um dos bom, no começo principalmente, a gente estava muito, eh muito no escuro sobre qual realmente seria o caminho da tecnologia na educação. Como a gente teve uma base muito forte do propósito da tecnologia na educação, esse já virou o nosso DNA, rapidamente. Certo. O modelo de como a gente apresentava isso foi realmente tentativa e erro e acerto. Por exemplo, a gente começou a tentar fazer isso através de prestação de serviços. E nessa modalidade, a gente estava limitado ao nosso tempo físico, ao espaço físico, enfim, todas essas questões. Estava trabalhando como prestador, como consultores para as escolas, e depois a gente foi acertando, percebendo que o modelo, que fazendo isso no formato de um material didático, de um ecossistema de serviços envolto de um material didático, a gente conseguiria fazer isso numa grande escala. Então foi um erro, um acerto bem legal que hoje a gente consegue atender 3 milhões de alunos Uau! Não é e pouca gente. fazendo justamente, mas não foi da primeira, foi Claro. tentando, errando, acertando, corrigindo, e hoje a gente está aqui, então Gente, 3 milhões é cidade, hein? É coisa, é grande. é É maior do que a minha cidade. é muita gente, É né. A muita gente hoje gente. tem alunos no Brasil inteiro, né, e tem um volume, de alcance com esses adolescentes, com essas crianças, com esses jovens usando a tecnologia de forma, assim, impressionante. Realmente um privilégio que a gente tem realmente poder comunicar com essa população. No Brasil são 50 milhões de alunos, né, então a gente está falando aí de um percentual considerável, mas enfim, tem muita, o Brasil é um mercado muito grande. Sim. Aí sim, o mercado educacional do Brasil, a gente está falando de países da Europa que não têm 50 milhões de habitantes. É, exatamente. Eu queria que você fizesse pra gente aí um aparato desses 30 anos, de como tem sido essas transformações, um apanhado, eu falei aparato, é apanhado que eu queria dizer, tá, gente? Me perdoa. Eu queria que você fizesse um apanhado daquilo que, da educação pré-internet, daquela educação que eu tive na infância, da educação que você teve na infância. O que que a gente
o que que se mantém hoje lado a lado com a tecnologia? O que a gente não perdeu? Ou, ou ainda acrescentando, o que que a gente não deve perder? Bom, o que a gente não perdeu e nem pode perder é o protagonismo do aluno. Então, embora a tecnologia usada de forma deturpada, ela tira o protagonismo do aluno, fazendo de uma ferramenta de respostas e não de estímulo à criação, ao pensamento. Então, mas isso é que não pode acontecer. A tecnologia virar o protagonista e o aluno coadjuvante. Então, a tecnologia nunca pode ser o sujeito do processo. O aluno, sim. A tecnologia é um meio do processo. Isso não se perdeu no passado, para quem trabalhou de forma correta a tecnologia na educação, e não pode se perder no futuro, nem com a IA. O aluno precisa continuar sendo o sujeito do processo, ele o protagonista, ele o construtor do seu aprendizado, e a gente usar as ferramentas tecnológicas como as ondas que vieram no passado e agora com a IA, de forma responsável para que isso só se potencialize no aprendizado do aluno e não vire para ele uma muleta ou vire para ele ali uma forma de empobrecer o pensamento. Até porque muito se fala sobre criatividade e existe um engano sobre a ideia de que as pessoas têm dons, né? Ah, essa pessoa tem o dom de tocar violão, esse tem o dom de desenhar. Às vezes a gente tem uma aptidão maior para uma coisa ou outra, mas isso tudo pode ser muito estimulado, né? Então eu aprendi a desenhar porque eu tive uma professora de artes que me ensinou a desenhar. Se talvez eu não tivesse tido essa professora, talvez eu não soubesse desenhar. Então, o estímulo constante, ele faz parte desse processo educacional também. E eu acho que a gente precisa entender a IA como uma aliada, as tecnologias como uma aliada. Como você mesmo disse, elas não podem ser protagonistas, não é? Então, como é que a escola deve agir para não deixar que as tecnologias tomem conta? Será que a gente só proibir o celular é suficiente? Será que a gente não aceitar o trabalho do aluno que foi feito usando inteligência artificial é o suficiente, né? Então, como que a gente faz isso? Bom, eu estava agora, no mês de março, no SXSW, que é o festival de inovação, talvez o maior festival de inovação do mundo, no Texas, nos Estados Unidos, e lá falou-se muito sobre a IA, né, o papel da IA nos negócios, nas empresas, e tinha uma sessão da IA na educação, né? E o que foi discutido ali, né, no maior fórum de inovação do mundo hoje, né, um dos principais pelo menos, é que não tem como negar que a IA hoje faz parte do dia a dia de todo mundo. Se não faz parte de alguma pessoa individualmente, em breve fará parte. Então, é inegável que ela faz parte do nosso dia a dia. Não tem como uma educação hoje, uma escola hoje, fugir desse processo. Uma escola hoje que não se preparar para usar a IA como uma ferramenta no processo ensino-aprendizado do aluno, ela estará formando um aluno para um mundo que não existe mais. Então não adianta eu estar fazendo, estou formando um cidadão, estou formando um aluno. Para que mundo? Para o mundo dos nossos pais, para o nosso mundo? Porque para o mundo de hoje, para o mundo do amanhã, esse aluno não está sendo formado. Então não tem como discutir mais se eu uso ou se eu não uso o IA. A discussão agora é como eu potencializo o aprendizado do aluno usando as diversas tecnologias, incluindo a IA. Elas têm que ser parceiras nossas, né? Assim, elas têm que Literalmente. facilitar o nosso trabalho. Não é substituir o nosso trabalho, é facilitar o nosso trabalho, né? É tornar o nosso trabalho mais inteligente, o nosso trabalho mais hábil, né? Em que momento você acha que a gente deve começar um letramento digital na educação? Assim, qual idade você acha que a gente deve começar a falar sobre isso? Existe uma polêmica? Tem países proibindo redes sociais para adolescentes menores de 16 anos, em outros pais não querem que seus filhos tenham celulares. Como é que a gente faz com essa diversidade? Muito bem. Primeiro, separar que pensamento computacional é diferente do dispositivo tecnológico. Ah, excelente. Então, uma Ótima coisa distinção. é nós estarmos expostos a dispositivos tecnológicos e a outra coisa é estarmos expostos a metodologias que estimulem o pensamento computacional.
Então, eu consigo trabalhar o pensamento computacional com os alunos sem precisar de ter tela. Ótimo. Então, na nossa sugestão, zero tela na educação infantil, zero, zero tela. Então, ali eu consigo estimular pensamento computacional, mundo digital, com habilidades com os alunos que eles vão construir com as mãos, eles vão trabalhar atividades e eu vou já gerando ali o raciocínio lógico com a criança, o saber pensar, o estimular o pensar, a criatividade, o estímulo, eu já vou fazendo isso sem nenhuma tela. A partir daí, eu começo a inserir a tela de forma muito progressiva e pontual. Não como uma fonte de informação, porque isso daí eu tenho outros métodos de informar os alunos. Não preciso de expor o aluno para receber a informação, se ele poderia receber essa informação de outra forma. Mas no momento exato onde o aluno, sim, como protagonista do aprendizado dele, ele usa a ferramenta tecnológica para aplicar aquele conhecimento que ele recebeu. Então, são em momentos pontuais e esses momentos podem ir crescendo aos poucos até o aluno realmente estar mais apto ali para usar mais ferramentas tecnológicas. Mas seria de forma gradual, então, a partir do Fundamental 1, gradualmente, de acordo com que o aluno vai amadurecendo. Mas em todos os momentos a gente consegue trabalhar o pensamento computacional sem dispositivo tecnológico. É porque se a gente pensar, lógica é lógica. Exatamente. Lógica é lógica. Você usa um brinquedo, você usa um jogo de palavras, não é? E a pessoa pensa assim, para que eu vou aprender lógica se eu não vou ser um programador? Mas não tem nada a ver com programador. Você pode até ser também se tornar um programador, mas a lógica, o pensamento computacional vai servir para todas as áreas da sua vida. Não importa se você vai fazer medicina depois, se vai fazer contabilidade, qualquer área da sua vida, a lógica vai funcionar. A nossa vida é toda lógica. Então a gente precisa desenvolver esse pensamento crítico, esse pensamento lógico, para que, independente da profissão que a gente venha a seguir, a gente consiga trabalhar. E essa questão que você tocou agora do raciocínio crítico é algo que tem preocupado muito os pais, mas às vezes eu tenho a sensação de que a gente sempre disse para os nossos alunos que eles são alienados. Eu tenho a sensação de que eu ouvi isso com 30 e tantos anos atrás, quando eu estava no ensino médio. Ah, vocês são alienados, vocês não leem, né? E eu fico com a sensação de que sempre foi assim, porque os mais velhos têm essa sensação de que os jovens muitas vezes não sabem nada. A gente sabe que isso é um preconceito, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Acho que tem muito a ver com a aquisição do conhecimento que se dá de maneiras diferentes em épocas diferentes. Então, o conhecimento hoje pode ser adquirido, por exemplo, por ferramentas tecnológicas de uma maneira muito mais fácil, né? Mas para que ele seja consistente, é preciso que ele tenha esse raciocínio crítico, né? Como é que a gente, professor, deve estimular esse raciocínio crítico, ah, pensando no uso da tecnologia em sala de aula? Bom, primeiro, não matando a criatividade do aluno. Ótimo. O modelo educacional hoje, ele, ele é feito para você matar a criatividade do aluno. Não vou generalizar aqui, né? Mas, assim, a grande parte, o formato da sala de aula que não evolui nada nas últimas décadas, o modelo de Você está há ensino, séculos, né? há séculos, né? Então, tudo isso foi desenhado para matar o senso crítico do aluno, a autonomia dele. Ele não tem a sua autonomia, ele tem que se encaixar dentro de um quadradinho. Então, isso foi matando esse processo. Agora é isso, mas eu não quero ver isso agora, mas você tem que ver agora, porque todo mundo é o momento. Agora vamos parar esse conteúdo, mas eu ainda não entendi, não interessa. Agora você está atrasado, vamos para o próximo conteúdo. Então, a criatividade, a individualidade, a personalidade do aluno é matada pelo processo atual da educação. A gente precisa repensar esse processo. A tecnologia é uma ferramenta que me dá mais abertura para isso. Como a gente trabalha a tecnologia como um projeto interdisciplinar, é um momento em que realmente o aluno pode desenvolver dentro desse modelo ainda quadrado da educação, é um momento em que a tecnologia ele consegue, opa, agora eu vou criar, agora eu vou desenvolver, desde que com ferramentas adequadas, né? Desde que com um projeto pedagógico que permita ele fazer isso, ele realmente venha desenvolver, venha criar e venha desenvolver suas habilidades. E não são iguais, né? Cada aluno tem sua individualidade, tem suas características, tem sua personalidade, tem suas
formas de aprender diferentes, suas habilidades diferentes, e nos projetos pedagogicamente bem estruturados, usando a tecnologia, eu consigo absorver o que tem de melhor em cada aluno. Num projeto em grupo, um tem dons para arte, por exemplo, outros para lógica, outros é para raciocínio matemático, e eu consigo desenvolver essas habilidades que são coisas inerentes do aluno, que ele vai desenvolver isso para a vida, e nesse momento ele não ficar bitolado dentro de uma caixinha. Fala-se muito na educação do papel do professor ser um papel de um mediador, né? Aquele que vai conseguir mediar os conhecimentos, tanto que ele tem que passar para o aluno, quanto os conhecimentos que os próprios alunos passam para nós e uns para os outros, né? Um debate em sala, por exemplo, é um ótimo momento para essa transversalidade, para essa troca de ideias, para essa horizontalidade. Assim, uma preocupação que a gente tem muito grande é justamente de matar essa autonomia do aluno por conta desse formato de educação que a gente tem hoje, né? Assim, você está com dó de generalizar, você está com medo de generalizar, mas vamos generalizar porque, infelizmente, essa é a realidade da maioria das escolas. A gente tem ótimos exemplos de escolas que não seguem esse modelo, Uhum. mas eles ainda são minoria e principalmente estão no fundamental. No médio, a gente vê poucas iniciativas que valorizam esse tipo de conhecimento mais transversal e que de repente não estão pensando só em conteúdos de Enem ou de vestibular, né? E que fujam um pouco disso. O que a sociedade precisa superar para que a gente possa ter uma educação como essa? Né? Uma educação mais. Que essa educação seja a majoritária. É. Eu faço parte de um grupo de pensadores, né? De pessoas que estão incomodadas com o modelo de educação. Quer dizer, tem muita gente incomodada, tem Sim. muita gente insatisfeita, né? Mas tá, mas eu estou incomodado, mas e aí? O que que a gente faz? O que que a gente faz? Por isso eu tenho participado dos fóruns, participado de congressos fora, participado de reuniões de pessoas repensando a educação. Muita coisa boa se fazendo, muita técnica já comprovada, mas não em escala. Aham. Funciona na escola A, funciona na outra escola B, então a gente não tem isso, mas eu acredito que em breve a gente vai ter uma disruptura muito grande no sistema de ensino educacional do Brasil. Eu tenho muita fé nisso, eu acho que não tem outro caminho, eu acho que muito em breve nós teremos grandes movimentos, mudanças nesse modelo do sistema de ensino de tudo que a gente vive, de tudo que a gente vive, de medicina, de transporte público, de qualquer coisa, de construção de casa, a tecnologia avançou tudo menos a educação. Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer isso nos próximos anos. Eu acredito muito nisso daí. O grupo que eu faço parte acredita muito nesse modelo que a gente vai conseguir mudar um pouquinho essa história. Os resultados do Brasil hoje provam que o modelo atual não atende. Se eu pego toda, toda a rede privada do Brasil, ele está abaixo da média mundial. Só separo a rede privada do setor público. O setor público, se eu pego a educação no Brasil, está muito abaixo. Mas se eu separo público e privado, só o privado está abaixo da média mundial. Então, é um modelo que não funciona. A gente precisa realmente repensar o modelo educacional no Brasil. O privado que a gente considera como sendo o standard, A o elite. melhor. É, a elite, E né? ela, só ela separado já é abaixo da Já média é mundial. Então, abaixo a também. gente realmente. Alguma coisa Alguma coisa não está certa. Tem muita gente incomodada com isso. Eu tenho certeza que muita gente está buscando soluções para atender isso daí em breve, viu? Eu acho que há muito medo de mudar, né? A sociedade parece que tem muito medo de dar esse passo e falar: não, eu quero uma educação diferente para o meu filho. Eu quero uma educação que não vise somente a entrada na universidade. Né? Uma educação que, de repente, o forme enquanto um cidadão mais do que funcional. Né? Um cidadão participante mesmo, né? Daqui da nossa sociedade, não apenas como um reprodutor de conhecimentos ou alguém que vai para a universidade, como a gente viu muitas vezes acontecerem como analfabetos funcionais, né? A universidade, infelizmente, tem uma quantidade de pessoas que não tiveram uma boa formação em leitura, em interpretação de texto e em operações básicas da matemática e que estão ocupando aquele espaço ali e que vão para o mercado de trabalho, né? Assim, é preocupante a gente pensar sobre isso porque
talvez seja esse momento da disruptura da qual você está falando. Eu acredito que em breve, né, já deve ter movimentos acontecendo, mas em breve acho que a gente vai ver isso de forma mais clara, né? Talvez um movimento necessário envolvendo a comunidade de pais. Os pais Ah, precisam cobrar isso das suas instituições, das suas escolas. Eu quero um pensamento. As maiores, a maior diferença não está entre uma escola e outra. A maior diferença está dentro da sala de aula, entre o aluno e os seus colegas. Cada criança, 30 crianças numa escola, tem um perfil, tem um formato diferente de aprendizado, tem um momento diferente. Não dá para que imaginar que hoje em dia, com tanta tecnologia que a gente tem, que todos os alunos recebam o mesmo conteúdo, no mesmo formato, da mesma forma e sejam avaliados da mesma forma. São pessoas diferentes, né? é. Então é uma desigualdade muito grande que a gente gera dentro de uma sala de aula. Essa briga dos métodos de avaliação é uma briga constante, né? Quantas vezes a gente já não teve alunos brilhantes em sala de aula que conseguiam multiplicar aquilo que estava sendo dito em sala de aula e na hora da avaliação, por causa de uma ansiedade, por causa de um momento, alguma coisa, não conseguiram sobressair. E outros alunos que participam pouquíssimo, mas que têm uma Que estudou capacidade para a prova, é, que decorou ali para a prova, é, se deu bem. Aí o sistema diz, esse é bom, o outro é ruim. é, A gente, né, a gente precisa mudar essa tem que mudar realidade, essa né? realidade, né? Assim, eu tenho casos de alunos que faltam a aula na sexta-feira para estudar para a prova, que é sexta-feira à tarde. Ele não está Não faz estudando. sentido. Ele está decorando para se encaixar dentro de um modelo que criaram para ele, que você tem que passar, e pronto, né? E aí a gente tem muitos exemplos. A gente ficaria aqui à tarde só falando de pessoas que realmente que não se adaptaram a esse sistema e nem por isso de longe foram fracassados. É, sim. Eles foram brilhantes nas suas vidas, né? Porque a realidade da escola descola muito da realidade da vida do dia a dia, né? Eu queria voltar a um ponto do professor, que Vamos, você vamos lá. colocou aqui. Na nossa visão, o professor, ele talvez mude um pouquinho o papel dele, de sair do papel daquele que detém o conhecimento e transfere esse conhecimento para o aluno através de alguma didática, né? Para talvez o professor mentor, onde ele vai orientar o aluno a como melhor aprender aqueles conteúdos, que talvez não necessariamente sejam a única fonte de informação desse conteúdo, professor. Aí entra a IA, por exemplo. Então, eu não preciso brigar com a IA quem sabe mais, o professor ou a IA. É uma briga que a gente já perdeu. Não dá para concorrer às coisas que a IA faz muito bem. Se eu sei que ela faz muito bem e eu sei que todo mundo vai usar, inclusive os nossos alunos, porque serão obrigados a usar no mundo hoje, serão levados a usarem a IA, para que eu vou ficar cobrando algo que vai gastar um esforço enorme desse aluno para que a IA depois vai fazer? Então, por que eu não gastaria, de repente, essa energia como um mentor dos meus alunos, a como a tecnologia pode facilitar o meu aprendizado sobre várias coisas? Ao invés de buscar, talvez, respostas prontas para eu estudar para uma prova, por que eu não estimular a fazer as perguntas certas? E o papel do professor não está ameaçado pela IA, desde que esse professor saiba usar a IA como ferramenta. Então, parafraseando o Walter Long, que sempre fala sobre isso, né? Nenhum professor será substituído pela IA, mas, Comemoremos, amigos, comemoremos. mas será substituído por um professor que saiba usar IA. Ah, então é um letramento pelo qual todos nós temos que passar. Todos, inclusive os professores, até para poder conseguir explorar mais essa ferramenta fantástica que é e pode ser um grande aliado no processo de ensino-aprendizado do aluno, né? Então, eu acho que é isso, é o professor olhar para a ferramenta tecnológica realmente como parceiro e não como um concorrente do seu conhecimento. Poxa vida, mas eu detinho conhecimento e agora vamos usar a IA aqui de uma forma que realmente possa somar. E o professor nunca será substituído por nenhum algoritmo que será incapaz de ser sensível à necessidade do aluno naquele momento. A IA não tem essa sensibilidade. O professor vai ter essa sensibilidade que só o humano tem
de naquele momento fazer a pergunta certa para aquele aluno no seu momento, para despertar nele o interesse, a criatividade e direcioná-lo para o mundo do conhecimento. Só o professor pode fazer isso daí, e há nenhum é capaz de fazer isso. Mas para isso o professor precisa ter tempo, ser qualificado para trabalhar com essas diversas tecnologias, estar nesse momento, né? E ele poder, então, ser protagonista também do seu método de ensino para que ele consiga desenvolver. Então, acho que é um pouquinho isso, ter tempo para isso, e a IA veio para dar, de repente, esse tempo, e ele ter domínio dessa ferramenta para que ele facilite o aprendizado com o aluno ali. Ó, um recado aí para os proprietários de escola que estão assistindo a gente. A dica que o Emerson deu aqui é que vocês auxiliem a gente nessa formação. Não esperem que a gente faça essa formação sozinho, porque nós estamos perdidos também. É. Nós precisamos de uma orientação com base naquilo que a escola tem como projeto pedagógico, dentro daquilo que a BNCC provê para nós, para que nós possamos ter essa formação também. Isso é um jogo de ganha-ganha. Todo mundo vai sair ganhando com isso. A escola vai ganhar com professores mais qualificados, os professores vão ganhar com aulas melhores, os alunos, não precisa dizer, eles vão ser os melhores, os mais bem beneficiados, né, por uma formação continuada como essa, né? Aproveitando que você citou o BNCC da computação, ou BNCC Computação, posso fazer uma referência? Por favor. Vamos lá. Bom, nós estamos há 30 anos. Não existia BNCC Computação. Isso é algo bem Não recente. existia nem os PCCs, os PNCs, Nem né? nada, nada, né? A gente começou PCNs. realmente nos PCNs. E dentro da BNCC Computação, nós vemos hoje assim um grande avanço para o nosso segmento, porque é um reconhecimento de que toda criança, todo aluno tem o direito de estar exposto a um conteúdo do pensamento computacional, do mundo digital. Então, é uma obrigatoriedade, é um direito que o aluno recebeu de, sendo cidadão de um mundo tão tecnológico, que eu receba essa informação na escola. Infelizmente, no Brasil, não é porque é lei é que é usado. Sim. Então, hoje é lei, é obrigatório, mas ainda muita gente insiste em ignorar como a tecnologia pode aliar. Eu acho que eu sei a resposta, porque essa resistência da escola. Ao longo desses 30 anos, nós vimos muita coisa errada com a tecnologia na escola. É usar a tecnologia como meio, é usar a tecnologia como um ato de diferenciação entre os concorrentes. Ah, eu tenho um laboratório mais bonito do que o seu, eu tenho um diferencial tecnológico, eu tenho tablet para todos os alunos. A tecnologia sempre foi usada, às vezes, como um marketing, ou então como um fim. Ah, vou aqui, aprende aqui agora. Ou então de uma forma totalmente absurda, que é você trazer um dispositivo tecnológico para mostrar modernidade e continuar com os mesmos métodos. Uma vez eu fui numa sala de aula, e aí eu cheguei, eles estavam alegres porque eles tinham colocado uma lousa digital em todas as salas de aula. E aí eu vou te mostrar, olha só que fantástico agora, os nossos professores esquecem quadro negro, agora é tudo lousa digital. Quando eu entrei na sala de aula com o diretor da escola, o professor estava fazendo uma atividade com seus alunos. O aluno ia lá na frente, pegava o pincel especial da lousa digital e tinha ali o grupo de animais e o grupo de alimentos, e ele ia linkar com uma seta, né, o animal com o seu grupo de alimentos. Então essa era a atividade que ele estava fazendo com a tecnologia. Eu pergunto, o que mudou? Qual a diferença dele fazer isso no seu livro didático, no seu caderno de atividades, e fazer isso numa tela? O que aconteceu foi só eu informatizar o passado, o método passado. Isso não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com construção. O aluno não construiu nada, ele não desenvolveu nenhum pensamento crítico em cima dessa atividade. Isso não é tecnologia, não é questão de aparelhar a escola com altos recursos tecnológicos. A gente trabalha nos nossos projetos desenvolvendo pensamento computacional com os alunos com coisas muito simples. Então, é esse desenvolvimento que um aluno deve ser levado a desenvolver. E não um aparato tecnológico. Tem muita escola que às vezes não tem recurso para fazer esses grandes investimentos, mas eu posso quase que garantir, na maioria das vezes, isso não é necessário. A gente consegue trabalhar de forma fantástica com elementos básicos, desenvolvendo a criatividade dos alunos e trabalhando com tecnologia que está em todos os lugares aí.
Emerson, muitíssimo obrigado por esse bate-papo aqui. A conversa está excelente, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Queria te agradecer por todos os esclarecimentos. Foi excelente essa nossa mesa de boteco sem cerveja aqui. Muito bom, viu? Foi Gostei. muito bom, crescemos muito, aprendemos todos juntos aqui. Eu espero que você que esteja assistindo aí tenha aprendido tanto quanto eu, que tô tendo esse privilégio aqui de conversar com o Emerson e com toda a experiência que ele tem à frente do MicroKids. Então, não sai daí, dá uma passeada aqui, aqui tá de graça para você passear e para você ver tudo, faz seu credenciamento lá na frente. E amanhã a gente vai ter o nosso ciclo de entrevistas iniciando às 10 da manhã. Eu começo amanhã com a educadora Thelma Vinha. Eu espero que você esteja aqui comigo para a gente poder fazer essa entrevista aí, beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez, Emerson, Eu que agradeço, e viu? até a Prazer. próxima. Abraço.